Bom dia, boa tarde, boa noite. Live do Grupo Pedra Filosofal, Mentoria em Desenvolvimento Pessoal Quântico. Meu nome é Igor Riqueza. Eu ajudo pessoas através do ensinamento de como o universo funciona a prosperarem em todos os setores de suas vidas, obtendo assim o que chamamos de salto quântico. Hoje são 20 de junho de 2021. Eu vou falar sobre temas variados. Hoje não teremos um foco, tá? Porque houve perguntas, algumas perguntas, e eu vou não sobre a última live. Houve perguntas de uma maneira geral, e eu vou falar sobre um pouco de cada tema, assim, dentro do possível. São 9h25. A live hoje vai terminar às 22h30. Geralmente, a live termina às 22 horas. Terminou sempre às 22h30. Mudamos para as 22 horas, mas nem sempre conseguimos manter as 22 horas. Primeira parte, primeiro ponto. Muitas pessoas perguntam, e na prática existe uma certa facilidade. Este é o assunto que eu vou falar agora, é o soltar. O soltar é um assunto vasto, só que eu vou passar um ponto que faz muita diferença, que é simples, bem simples, que as pessoas não entendem. Vou passar através de um exemplo prático. Aliás, a prática é a principal dificuldade das pessoas. Não adianta, não adianta ter o conhecimento e não praticar, não adianta nada. A nossa mentoria ela surgiu justamente em razão da observação de que muitas pessoas, quando iniciam o estudo de como o universo funciona, da espiritualidade, da união da ciência com a espiritualidade, ensinamento da lei da atração, do autoconhecimento, elas ficam mergulhadas no que chamamos de abismo entre a teoria e a prática, que é o que dá os resultados. Então não adianta ter o conhecimento e não praticar. Por isso que focamos nos exemplos práticos. Soltar. Vamos lá, um exemplo prático. A pessoa, ela quer um determinado resultado. Exemplo, passar do concurso público. A pessoa, ela tende a estudar. Do que ela estuda, inicia os estudos, ela começa um trajeto, né, em prol de conseguir a aprovação. Do que ela começa a estudar, tem um trajeto, né, da pessoa que quer passar no concurso público. Imagina que o trajeto é daqui até aqui. Ela inicia o estudo. Só o iniciar o estudo não basta, claro, né? Ela tem que iniciar os estudos e ir evoluindo. A pessoa que inicia não só os estudos, como qualquer projeto, qualquer um, se ela dentro desse projeto não observa uma evolução, não adianta nada. Por exemplo, no caso dos estudos, ela começa a estudar. Aí ela observa que só estudar não basta, ela tem que fazer exercícios. Aí ela observa que só estudar e fazer exercícios também não basta, ela tem que fazer revisão, que estaria dentro do estudo. Ela programa um dia para fazer revisão. Depois ela percebe que só isso também não basta, ela tem que ter disciplina, saber o que ela vai fazer em determinado dia. Se ela não sabe o que ela vai estudar daqui a uma semana, alguma coisa está errada. Quando ela chega neste nível, e aí ela começa a fazer provas de concursos públicos. Ela percebe que o rendimento dela está aumentando. Quando isso acontece, ela entrou no arquétipo do concurseiro perfeito. Todo concurseiro, toda pessoa que passa em concurso, ela vivencia um mesmo mito, uma mesma história. Todo mundo. Então, quando alguém está vivenciando aquela história, ela está vivenciando aquele arquétipo. Nisso, ela iniciou o processo. Aí que entra o
soltar. Como que entra o soltar aí? Existe uma velocidade, né? Ela estuda, faz revisão, ela está no arquétipo do concurseiro. E está percorrendo essa energia, esse caminho. Quando ela chega aqui, ela passa, né? Pena que muitas pessoas desistem no meio desse trajeto. A questão é, quando ela está percorrendo esse trajeto, ela pode aumentar essa velocidade ou diminuir. O que aumenta ou diminui a velocidade, claro que existe N situações aí. Se ela estuda muito, mais horas, menos horas, mas saindo desse mérito, o que aumenta a velocidade, né, é o soltar. Como assim o soltar? Vamos explicar agora. Ela já está fazendo o que o arquétipo do concurseiro perfeito diz para ser feito. Quanto mais ela colocar ansiedade, quanto mais ela tiver o sentimento, nossa, tenho que passar, eu vou passar, e este eu vou passar transforma, sai do positivo e entra no negativo, o que é positivo e o que é negativo é algo que todo mundo deve saber. Negativo são sentimentos ruins. Se existe uma felicidade, uma alegria, né? Porra, que caramba, vou passar, que bom. Isso é positivo. Agora, eu tenho que passar, pô, não é possível, eu tenho que passar. E isso numa pressão, em algo assim, nossa, se eu não passar, emanando uma seguinte energia, o que seria negativo. Se eu não passar, eu tô ferrado. Negativo, eu tenho que passar, porque se eu não passar, não sei o que vai acontecer. Isso é negativo. Isso atrasa a velocidade. A ansiedade atrasa a velocidade. O pensamento assim, pô, esse concurso, pô, ele não vai sair. Caramba, esse concurso não vai sair. Negativo. O edital desse concurso não vai sair. Negativo. Ela não tem que se preocupar quando o edital vai sair ou não. Ela tem que preocupar-se unicamente em estudar. E isso ao soltar. Quando ela começa a ter essas preocupações, se vai passar ou não, se o edital do concurso saiu ou não, isso é a pressão. Vou trazer um outro caso. A pessoa que começa um empreendimento, um negócio. Mesma coisa, a energia. Ela começa o empreendimento. Aqui significa que ela vai estar tendo sucesso. O empreendimento dela está já dando um retorno lucrativo mensalmente. Aqui, sucesso. Ela obteve sucesso no negócio dela. Então, beleza. Primeiro ponto é ela estudar o negócio, saber o que ela está fazendo. O segundo ponto, e mais importante, se ela tem alegria no negócio. Se ela tem alegria, o soltar fica mais fácil. É por isso que falamos bastante da necessidade de se entrar no propósito de vida, porque quando a pessoa inicia o propósito de vida, ela tem alegria. Com a alegria, ela solta de forma muito fácil, porque ela tem o quê? Ela sente prazer no processo, nesse processo aqui. Quando você tem prazer no processo, alegria no processo, tudo fica mais fácil. Diferente do concurso público. Aqui, pouquíssimas pessoas sentem alegria no processo. E isso faz com que a aprovação demore mais tempo, porque ela está colocando pressão, está diminuindo a velocidade. Quando a pessoa coloca a alegria do processo, tudo fica mais fácil, porque ela soltou. Se tem alegria, ela soltou. Vamos lá, empreendimento. Ela estudou o negócio, mas estudar de uma forma disciplinada, organizada, uma forma séria. Não adianta ela fazer pesquisas na internet, no Google, ali o que também deve ser feito, é o primeiro passo, mas não procurar alguém que já tenha sucesso naquele negócio. Por quê? Porque as histórias, elas se repetem.
Elas se repetem, as histórias. Então, nós chamamos de mito. O mito tem uma conotação diferente aí. Entende-se como mito como algo folclórico. Eu estou dizendo mito no sentido de história. História com E, uma história. Então, as histórias se repetem. Então, se ela quer um sucesso em algo, basta ela observar as pessoas que teve sucesso neste algo e ela ir repetir aquela história vivenciada. Aí ela vai estar entrando no arquétipo. O arquétipo é uma energia. Energia. Quando se fala arquétipo da águia, essa é uma maneira totalmente informal, uma nomenclatura informal. A águia é um animal de poder, podemos dizer que é um símbolo, como se fosse um símbolo representando várias energias, no caso. Então, a pessoa, ela escolhe um empreendimento. Escolheu. Estudou. Procurou pessoas que tiveram sucesso naquele empreendimento. Começa a repetir os mesmos passos que essas pessoas que tiveram sucesso deram. Ela vai entrar no arquétipo do empreendedor ou da situação lá específica. Se ela for terapeuta, o arquétipo do terapeuta. Aí do terapeuta tem várias especificidades. Se ela vai vender flores, ela vai entrar no arquétipo lá específico da pessoa que vende flores, florista, ou outra nomenclatura aí correlata. Fazendo isso paulatinamente, né? De uma forma disciplinada, é um procedimento, uma reunião de atos, né? Fazendo isso, repetindo e observação, evoluindo, porque se não tiver uma evolução dentro desse processo, quando eu digo evolução, é o crescimento do negócio, o crescimento de tudo aquilo que vai tornar mais pragmático esse percurso. No caso do concurso público, por exemplo, a pessoa ela começa a observar que se ela estudar leitura dinâmica, ela vai deixar mais rápido, fotoleitura, mapas mentais. No caso do empreendimento, é a mesma coisa, ela tem que crescer. Por exemplo, para deixar bem explicado isso, no meu caso, que eu comecei a fazer a mentoria, né? E também o canal no YouTube, etc. No canal no YouTube, pronto. A pessoa começa o canal, aí ela tende a ter percepção, ela tende a aumentar a percepção daquilo que vai fazer evoluir. Como assim? Ela vai estudar os algoritmos do YouTube, né, as palavras que ela tem que colocar no título, nas tags, as palavras que ela tem que colocar na descrição. Ela tem que. Com isso ela vai evoluindo. Ela tem que entender que a iluminação é muito importante, a qualidade da imagem, o microfone. Essa percepção ela tem de ter. E, logicamente, essa percepção ela pode ter fazendo cursos sobre, né, específicos sobre como crescer no canal do YouTube e, principalmente, buscando pessoas que têm um canal e tiveram um sucesso. Essas pessoas é a maior fonte de aprendizado. Elas que vão te dar a direção aí sobre como o que elas fizeram, que provocou um impacto maior no crescimento delas. Para vocês terem uma ideia, no que diz respeito no canal do YouTube, um vídeo no YouTube, a presença do microfone faz uma diferença muito grande. Uma coisa é a pessoa gravar sem microfone, outra coisa é ela gravar um vídeo com o microfone. Por quê? Só para a título de curiosidade, para vocês captarem. Porque a maioria das pessoas tem um celular ruim. No Brasil, a maioria das pessoas estão bem financeiramente ou mal financeiramente.
estão mal financeiramente. Então, os celulares não têm uma captação de áudio muito boa. Se quem está gravando o vídeo não usa o microfone, o áudio fica baixo. Porque a pessoa coloca no YouTube um vídeo que tem um áudio baixo, o que ela faz? Passa para outro vídeo que tem um áudio alto. Então, quando a pessoa começa a usar o microfone, o rendimento aumenta, já tem um crescimento. Um detalhe simples. Em todo negócio tem esses detalhes simples. E enquanto não se capta esses detalhes simples, a pessoa não entra no arquétipo. Mesma coisa com o dinheiro. Aí, no caso do empreendimento, ela seguiu os passos, começou a evoluir dentro da energia do empreendimento que ela quer, e aí entra o soltar. Veja bem, houve várias ações aqui, e as ações continuam. O soltar, nesse caso, significa não pôr pressão, deixar as coisas fluírem. E também, aí é um caso mais profundo, ela ter a percepção, isso é muito importante, ela ter a percepção se nesta jornada ela não está tendo alegria, ela vai ter a percepção de que, mesmo chegando aqui, a vida dela não será o quê? Feliz. E aí, o que adianta? O que adianta? No caso do concurseiro, por exemplo, tá lá, ela não tem prazer nos estudos. Ela está estudando, só que não sente alegria. Porque se ela não sente alegria, é porque esse fim aqui, relacionado ao cargo, não vai lhe dar alegria. O que ela está buscando apenas o quê? O salário. Realmente, o salário é uma coisa muito boa. É o salário da estabilidade. A aprovação vai dar uma estabilidade. Um salário certo, tudo bem, vai dar uma estabilidade, uma segurança para ela. Nesse início, ela vai ter uma certa alegria, mas no decorrer do tempo, ela trabalhando diariamente em algo que não lhe dá prazer, ela vai começar a sentir o quê? Frustração. Vai ser uma pessoa frustrada. Não vai ter problema financeiro, mas vai ter frustração. E se ela for casada, o que vai acontecer? Essa frustração vai ser levada para casa. Se ela tem filhos, a frustração vai ser levada para os filhos. Se ela é casada, se tem marido, se tem esposa, a frustração vai ser levada para o marido, para a esposa, e por aí vai. Porque, por que vai ser levada? Porque as pessoas sentem. Existe um campo. Se ela mora numa casa, junto com o marido, com a esposa, com filhos, existe um campo que envolve a família. Marido, esposa, mulher, homem, os filhos, filho, filha, neto, avó. Existe um campo. E se ela é uma pessoa frustrada, esta energia da frustração está indo para o campo. É claro que aí essa frustração vai para o campo e vai juntar a outras várias energias que, que ela e as outras pessoas da família também levam. E se o campo, se essa família vai ser feliz ou não, vai depender, né, da balança, do positivo e do negativo aqui. É claro que a frustração no trabalho é uma energia muito forte, que define a alegria ou não de uma pessoa. Isso é um fato. O trabalho de alguém define a alegria ou não na vida daquela pessoa. Não adianta ela ter períodos tristes e semanas tristes e finais de semana felizes. Felicidade tem que ser permanente, com alguns altos e baixos naturais. Então, a pessoa deve soltar.
o que atrasa chegar aqui, nesse ponto, tá? E quando eu estou falando aqui, ó, pá, essa jornada, tá? Eu estou deixando de lado a questão se ela vai ser triste ou alegre. Eu estou falando unicamente do soltar para conseguir o objetivo. Se ela vai ser feliz ou triste, feliz ou alegre são sinônimos, claro. Feliz ou triste vai depender se é o propósito de vida dela ou não. Agora, sendo o propósito de vida dela ou não, o soltar é o que faz a pessoa conseguir as metas. Tá? Eu trouxe a questão do propósito de vida, mas o soltar para conseguir objetivos, eu estou explicando de uma forma dissociada. É claro que se a pessoa está no propósito, o soltar fica muito mais fácil. Só que, geralmente, as pessoas não estão no propósito, e por isso o soltar fica difícil. E não adianta eu bater na tecla só do propósito, 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 porque, infelizmente, a maioria das pessoas não estão, e algumas aceitam a figura do propósito. Muitas pessoas dizem que estão no propósito, mas não estão. Isso é o ego agindo. No caso do empreendimento, voltando, ela vai fazendo o que deve ser feito, ela vai evoluindo. Se ela está fazendo o que deve ser feito, se ela está evoluindo, se ela está seguindo os mesmos passos que as pessoas que tiveram sucesso tiveram nessa jornada, ela entra no arquétipo. Entrando no arquétipo, ela vai conseguir o objetivo mais rápido ou menos rápido, se ela vai soltar ou não, do quão que ela solta ou não. E o soltar significa não colocar ansiedade na chegada do sucesso. Ela apenas faz, ela não tem que fazer. Nossa, mas os pensamentos que impedem a pessoa de soltar. Eu estou fazendo tudo o que deve ser feito, não sei mais o que fazer, não está soltando. Não sei mais o que fazer. Nossa, num oceano de possibilidades, num mundo de infinitas possibilidades, a pessoa vai dizer que não sabe mais o que fazer. A questão não é ela dizer que ela não sabe mais o que fazer. A questão é ela procurar o que fazer, buscar o que deve ser feito. E claro que todo ato ilegal aqui gera uma energia negativa. E uma energia negativa impede o soltar. Logo de cara. Todo ato desonesto, todo pensamento desonesto impede o soltar. E os pensamentos desonestos são vários e a pessoa não percebe, ela não aceita que aquele ato, digo nem pensamento, tá? Os atos. Pensamento é normal ter. Os atos desonestos, ela não percebe que aquele ato é desonesto. Ela inventa desculpas para aqueles atos desonestos, mas os atos desonestos impedem o soltar. É uma energia negativa. Por que o ato desonesto impede o soltar? Porque ela não acredita que tendo os atos honestos que ela vai conseguir. Ou seja, ela não acredita no universo. Se ela não acredita no universo, ela não está soltando. Toda vez que não se acredita na dupla fenda, a dupla fenda prova que tudo é sólido ou é matéria ou onda. Quando digo matéria, sólido. Ela prova que tudo é matéria ou onda de acordo com o observador. E o que isso na prática envolve? Envolve que todos os atos têm suas consequências, é causa e efeito, acabou. Então não adianta ter um ato desonesto para agilizar algo, para conseguir algo, que isso vai ser cobrado.
O que ela conseguiu através do ato desonesto vai ser perdido e ainda paga uma espécie de multa. Não adianta. Então, o ato desonesto, ela está atrasando e não adiantando. Ela tem uma pseudo sensação de que está evoluindo. Se uma pessoa ela paga dívidas de um lucro obtido de um ato desonesto, ela está atrasando. Se ela compartilha e-book no WhatsApp, se ela lê um e-book ilegal, ela está atrasando o conhecimento. Se ela assiste um filme no YouTube, filme este que está sendo vendido pela Google Play lá, ela não paga no Google Play, ela assiste no YouTube, ela está atrasando a evolução dela. Só que as pessoas não acreditam nisso. Por quê? Porque não acreditam na dupla fenda. Se ela compartilha e-book no WhatsApp, ela não acredita na dupla fenda. Porque isso é um ato ilegal. Aí entra naquele contexto. Ela acha que aquilo ali não é ilegal. A lei é muito clara. Né? E assim, é uma coisa muito óbvia de se captar. Se eu tenho um livro, eu quero que as pessoas comprem o meu livro. Eu tive uma ideia, tem a editora por trás. Aí o livro é disponibilizado no e-book, por e-book, porque alguém comprou o livro, escaneou e jogou lá. Vamos supor. Eu, autor do livro, quero isso? Se eu não quero, se a editora não quer, ninguém tem o direito de colocar. Quem pode colocar o livro, disponibilizar o livro via e-book na internet, ou é o autor ou a editora. Mas ninguém. Aí a pessoa ela disponibiliza e fala: não, mas isso, veja bem, isso está sendo bom para o autor, porque o livro dele está sendo conhecido. Olha, quem tem de decidir isso é o autor e a editora. Ponto. Acabou. Não tem mistério. Se fosse benéfico, eles teriam disponibilizado. Só que as pessoas elas inventam desculpas para legalizar atos ilícitos. E pequenos atos ilícitos como este formam o motivo pelo qual as pessoas estão numa escassez financeira, não sabem por quê. Né? Se ela está emanando escassez, volta a escassez para ela. Somos um campo eletromagnético, é um campo de energia, normal, a energia. Tudo que vai e volta. Emanou escassez, volta escassez. As pessoas, a autossabotagem funciona exatamente nesse sentido. As pessoas acham que estão emanando prosperidade, mas estão emanando escassez. A pessoa pega vários e-books e envia no grupo, ela acredita que está ajudando as pessoas, ela acredita que está fazendo algo positivo, mas ela está fazendo algo negativo, ela está se auto-sabotando. Cada vez mais. Só que essa pessoa tem uma cabeça dura, ela não aceita isso. E por que ela não aceita isso? Porque existe uma programação no inconsciente dela para não crescer. É no inconsciente. Ela não entende isso. As coisas ficam complicadas. No caso aqui do soltar, então, os atos ilícitos, os atos desonestos e os atos honestos vão aí ou diminuir ou aumentar a velocidade. Os atos honestos aumentam a velocidade pela qual ela busca o sucesso, a velocidade pela qual ela vai atingir o sucesso, vai chegar, vai galgar o sucesso, vai chegar no sucesso, vai obter sucesso. E os atos desonestos atrasam. Simples assim. Alguma pergunta? Igor. Pode falar. Elisângela aqui. Como vai? Boa noite, pessoal. Boa noite. Igor, é o seguinte,
Eu estava num processo de venda, o cliente já tinha feito. Está muito alto, né? Pode falar, querida, pode O cliente continuar. tá fazendo eco aqui. Estava num processo de negociação de venda, Uhum. de um negócio bom, assim, uma ótima comissão, e estava tudo certo. O cliente voltou com a esposa, né, para ver um apartamento pronto, fizeram a proposta, um excelente valor de entrada, fizeram as contas deles ali, as despesas dele e tal, e, enfim, fecharam a unidade, né? Fecharam a compra. Não, isso dá para gente, vamos ficar com a unidade, tal, tal, tal. Apartamento. Ficaram de voltar no. Ficou fechado. E aí, eles só ficaram de voltar, isso foi no sábado, na terça-feira, para escolher, ver a unidade, se eles ficariam com a unidade X ou Y, para a gente rodar o contrato. Daí, quando foi na terça-feira, ele me enviou mensagem de manhã que não poderia ir, que teve um problema no trabalho. Nisso, o meu gerente começou a cobrar, ficar ansioso, sabe? Porque ambas, para todo mundo recebe uma comissão muito gorda. Eu e o coordenador que a gente atendeu, a gente estava tocando a negociação, nós estávamos muito tranquilo, confiante. Para mim, estava na minha conta já a comissão, porque eu falei, aqui já está fechado. Eu estava super confiante, nem sabia o valor exato que eu iria ganhar, mas eu só sabia que era uma boa comissão e tal. Mas aí eu te pergunto, aí o cliente desistiu 3 dias depois, o cliente não voltou mais, falou que não ia poder comprar. Porém, 3 dias não, acho que uns 4 dias depois. E daí o cliente ficou de marcar comigo para voltar, retorno, e eu falei, tudo bem, né? Você conseguindo o horário, você me avisa, a gente agenda e a gente vê. Já o meu gerente, não. Nossa, tem que ligar para ele, não pode deixar escapar, e não sei o quê. Ai, a pessoa dorme e depois, no outro dia, já muda de ideia. Eu falei assim, nossa, mas eles vieram tão conscientes, vieram Tá, 3 mas e aí, vai vezes no lá, vamos atendimento. agilizar isso aí. E aí? Então, aí você acha o quê? Que, assim, a ansiedade do meu gerente, porque ele tinha que estar mais confiante de todos e acabou atrapalhando a venda, assim, que já estava certa. Tipo, o fato dele não ter soltado, ele ficar ansioso, ficar me cobrando, acabou me deixando pilhada, sabe? Essa ansiedade dele. Sei. Claro, é como eu falei, do campo, né? Não tem um campo da casa? Existe o campo aí também, entre você, o gerente, o campo do seu trabalho. E aí, do que teve Sim, a venda, criou-se o campo da própria venda. Para tudo se tem um sim. campo, tá? Tudo tem, para esse copo, existe um campo Isso, desse a gente copo, falou aqui, por exemplo. pressão, isso mesmo, pressão. Aí tem um Eu não campo. gosto de fazer pressão. E aí ele acabou fazendo com que você fizesse pressão, motivando. Não, eu fiquei irritada. Eu falei, poxa, nós temos que confiar, nós temos que gerar uma energia de confiança. Eu falei para ele, tem que ter uma energia de confiança Já aqui, você está começou, vacilando. começou a energia negativa com a pressão dele. Aí, Sim, você ficar irritada, mais uma energia negativa. aí, Igor, isso com 15 dias que eu estava em São Paulo, eu já tinha fechado Estragou a venda. um negócio de 40 mil de comissão, praticamente, E acabou a entendeu? venda. Acabou a venda, porque o cliente, vou ter que usar o dinheiro para outros fins, não vou poder comprar. Sendo que, assim, um casal que já tinha feito tudo Mas e sim, mas certinho. vamos lá, resumindo, é isso aí. Aí, qual é a moral da história? O mais importante é a moral da história. A pressão, o não soltar, gerar o campo negativo, para Ah, mim, eu isso é vejo muito que. pouco. E aí eu quero te perguntar, nesse caso, por exemplo, eu trabalho com equipe, porque lá é assim, sou eu para fazer o atendimento e apresentação, o coordenador para fazer o fechamento ali Vamos na lá, ó, mesa do a gente tem mais empreendimento. 30 minutos de live, já tá 3 minutos só no teu caso. Então agiliza isso aí. E, perdão, rapidinho. E aí o Humberto é o gerente, o meu gerente,
Então, tem todo esse envolvimento. Como que a gente gera uma energia? Eu tenho que estar mais forte que todo mundo, mais confiante para fechar essas vendas, porque eu estou com mais 2 negócios mais ou menos assim, sabe? Então, é aí que entra a moral da história. Não adianta essa só perceber que a energia negativa colocada pelo gerente estragou o negócio. Não adianta perceber que a energia negativa colocada nele provocou que você colocasse uma outra energia negativa e que viesse a estragar o negócio. Essa percepção é o primeiro passo, é importante, tá? Mas Sim, só isso não adianta. Por quê? Porque amanhã ele vai ter o mesmo comportamento. Amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, depois de... Certo? Então, só essa percepção é o primeiro passo, mas não basta. O segundo passo é como fazer com que isso seja sanado. Como fazer com que ele pare de colocar pressão. Como fazer? De repente, ele não ficar sabendo. Se ele não tivesse sabendo, ele não colocaria pressão, né? Aí é o seu caso específico. Aí você que vai ter que determinar qual a forma dessa energia negativa não afetar os próximos negócios. Simples assim. Conversando com ele, acho que conversando com ele não sei, não conheço, né? Você conhece, pode ser que dê resultado, pode ser que não, ou escondendo dele, alguma coisa que você deve fazer para evitar. E outra, a percepção de que isso também não é uma criação sua para justificar a perda do negócio. Às vezes pode ter acontecido um erro seu, é uma possibilidade, um erro isso. seu e você está apenas transferindo a culpa para o comportamento do seu gerente. Às vezes ele nem está tendo comportamento, né, de pressão, né? Porque se ele é gerente, Sim, como é que ele chegou nesse cargo dessa forma, tendo esse comportamento? É difícil uma pessoa chegar no cargo dele tendo um comportamento assim. Então, às vezes, você está tendo algum comportamento, está transferindo a culpa para ele. Aí cada caso é um caso, beleza? Não tem como. entendi. Tem N situações aí, Sim, estou percebendo. tá? Valeu, Igor, era isso. Obrigada. Valeu, querida. Mais alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, vamos seguir. Vamos seguir. Então, eu falei de uma forma resumida da questão da pressão, do soltar, e ainda trouxe um pouco sobre arquétipo. Um outro ponto que faz toda a diferença é o equilíbrio yin e yang. Yin e yang. Podemos dizer assim, chamar yin e yang de energias. Uma, que é o yin, é muito presente nas mulheres, e o yang muito presente nos homens. Então, só que isso não é algo absoluto. Tem mulheres que são mais yang, que tem o yang de forma mais acentuada que o yin. E tem homens que têm o yin mais acentuado que o yang. Para um crescimento, para um bem-estar, para a pessoa se sentir feliz, para ela ter uma evolução, para ela ter prosperidade financeira, para ela sair do segundo degrau, para ela é, é, ter relacionamentos prósperos, ela deve ter o yin e o yang equilibrados, bem trabalhados, ambos bem trabalhados. O que não se pode fazer de forma alguma é se tem o yin aqui, o yang aqui. A pessoa, vou equilibrar, vou baixar o yang para cá. Não, o yin que tem que subir, não o outro que tem que descer. Nesse sentido, o que pode ser feito para trabalhar tanto um, tanto o outro? Logo, algo que pode ser feito assim amanhã, hoje ainda. Tem algumas possibilidades, alguns pontos aí. Primeiro, identificar.
se o yin é o predominante ou se o yang é o predominante. O yang é a liderança. A liderança é difícil de falar porque a maioria das pessoas se consideram líder. Isso é o ego, né? Mas é a liderança, poder de decisão, força, é o poder de levar massas, uma pessoa que forma opiniões, a pessoa proeminente, que se destaca, né? Tudo. Isso é o Yang, a energia do Yang é essa questão. O Yin, que é mais importante, é claro, os dois são importantes. Agora, se fosse para escolher um ou outro, o Yin seria melhor, tá? É claro que entre o ideal é equilibrado. Agora, tem que um ser o predominante. Qual seria o melhor? O Yin, sem dúvida. Sem dúvidas. Por quê? Porque o Yin é a parte do amor incondicional, é a carinho, conforto, é a pessoa que passa segurança, um conforto, um acolhimento, passa um acolhimento. Segurança é mais o Yang. O Yin é um acolhimento, o cuidado. Você observa isso muito quando se trata bem um animal, isso é o Yin. Quando se cuida de uma planta, isso é Yin. Quando se toma decisões, é Yang. Como se trabalhar um e outro? Tem duas formas. Tem a forma prática, e tem uma forma prática do dia a dia prático, e tem um método meditativo. O método meditativo, vou falar de forma rápida, porque, pela minha experiência, poucas pessoas colocam em prática, mas sempre tem alguém que coloca, esse alguém, se um já colocar, isso é válido, é da seguinte forma. Tem que ter um homem e uma mulher, tá? Pode ser até à distância. O homem, eu faço bastante, às vezes com membros da mentoria. Como funciona? Tem o homem e a mulher. Eles marcam um determinado período, né, 4 minutos assim, e o homem vai enviar o Yang, a mulher envia o Yin, certo? Tem pessoas que falam, mas eu sou mulher, mas tenho o Yang predominante, eu posso enviar o Yang? Eu prefiro que não, porque a maioria absoluta das mulheres tem o Yin predominante. E a maioria das mulheres que acham que tem o Yang predominante não tem. Então, eu prefiro que envie o Yin. Aí, se ela vai enviar o Yang, é por conta própria. Da mesma forma, eu falo para os homens. Então, tem o homem e a mulher. Aí, eles devem imaginar, né, eles marcaram um período, 4 minutos, né, ao mesmo tempo, claro. Durante os 4 minutos, a mulher vai enviar o Yin, lembrando sempre de colocar o foco do coração, e o homem vai enviar o Yang, lembrando sempre de colocar o foco do coração. Vai acessar a energia e enviar através do poder da intenção. Deve-se imaginar a energia, a pessoa que está enviando, que ela vai imaginar a pessoa que está recebendo com túbulos na cabeça, que estão dentro de um determinado corpo. Não é o corpo matéria, é um outro corpo, né? Temos mais corpos que o corpo matéria. Isso a ciência não admite. Então, se imagina os túbulos aqui que existem, a energia passa pelos túbulos e isso a pessoa que está enviando está imaginando o tempo inteiro. A energia passando, Yang no caso, se é o homem enviando, passando pelos túbulos, e aqui ela vai imaginar um outro túbulo único, como se fosse aquele símbolo da vida, que é o 8 deitado. Aqui assim. Imagina aqui. E esses túbulos dão acesso a esse símbolo da vida, o 8 deitado, e no que o Yang passa pelos túbulos e acessa esse túbulo, que é o 8 deitado, o símbolo da vida, ele percorre, tudo fica percorrendo. E isso de forma contínua.
foco do coração e fazendo envio. E a mesma coisa a mulher fazendo. Sempre também unindo a energia do yin ou do yang, acessando também as poderosas energias da alegria, da gratidão, do amor incondicional. Isso fortalece, isso multiplica a energia yin ou o yang que está sendo enviado. Para focar no yang ou no yin, símbolo da vida, símbolo do infinito. Valeu, Ruth. Às vezes eu dou uma símbolo do infinito, tá? O olho deitado é o símbolo do infinito. Para acessar o yin ou yang, deve-se imaginar qual o sentimento que se tem. A mulher, por exemplo, quando ela está regando planta, quando ela está passeando com o cachorro, quando ela está amamentando o seu filhinho. Quando ela... aquela sentimento que também podemos chamar de dever de cuidado dela para os filhos, de proteção. A proteção está muito ligada ao yang, mas também ao yin, de forma diferente. Essa proteção da mulher com os filhos, ou com a planta, com os animais, tá? Essa é uma energia yin. Então, ela entrando nesta energia, isso é algo mental, entra na energia, coloca o foco no coração, acessa a gratidão e faz o envio, imaginando entrando no homem. E o homem é a mesma coisa que o yang. No caso do homem, quando eu falei proteção do seu território. Por exemplo, quando o homem protege o seu território, isso é yang. Quando ele defende, defende a família, de forma mais feroz. Feroz que eu digo não é violenta, mas de forma assim, não é de forma alguma a violência. É feroz de forma assim, eficaz. Assim, sem nhenhenhé. Não tem, não tem discussão, é isso e acabou. Pum. É como se fosse uma imposição. Isso dentro da proteção, hein? Da proteção. Calma, não vou confundir as coisas. Nada negativo pode influenciar um ou outro. Sempre situações positivas. Uma proteção definitiva da família, por exemplo, é algo positivo. A força, a disposição, a coragem, tudo no yang. Bom, beleza, esse é um processo meditativo que pode ser feito. E atos práticos do dia a dia. O homem, por exemplo, pode comprar uma planta e começar a cuidar desta planta. Ele vai trabalhar o yin. Agora, um detalhe que eu observo. Muitas vezes o homem, querendo trabalhar o yin, compra uma planta, mas não cuida da planta. Aí é pior. Porque a planta é um ser vivo. É um ser vivo a planta. E a planta, ela vai evoluir. A planta evolui como a vir um animal mais inteligente, depois, em um certo tempo, ela vem como ser humano. Quando há um encontro de dois seres humanos, sendo que um cuidou do outro quando o outro era planta, existe o quê? Uma sintonia. Como se fosse pai e filho, mãe e filha, mãe e filho. Muito comum. Muito comum. É comum isso. Mesma coisa com o animal de estimação. O animal de estimação, um animal, ele evolui. A pessoa achar que um animal nunca será um ser humano, ela é não entender Deus. Porque Deus, ele não quer que... Ele não vai fazer divisões do sentido, não, esse ser vivo vai ser sempre limitado. Esse ser vai ser limitado, só que vai ser menos limitado do que esse. Né? Porque o ser humano também, ele, em tese, não era para ser, mas acaba sendo limitado, acaba sendo. Então, Deus vai criar um ser vivo para ser animal para sempre e um outro ser vivo para ser humano para sempre. Isso não existe. Todos os seres vivos
estão evoluindo, todos, todos. Não existe isso. É essa ideia, em razão desse pensamento que eu falei, que as pessoas comem carne, por exemplo, sabendo que o animal, para virar carne, sofreu pra caramba. Porque elas se colocam como superiores. Uma pena. Aí, deveria ser mostrado a ela, né, um ser mais evoluído, o ser humano, né, que tenha a sétima, que tenha uma percepção mais apurada, que tenha o sétimo sentido, né, não tenha, o ser humano tem os 5 sentidos, audição, olfato, etc. Aí chega um ser mais evoluído que tem o sexto e tem o sétimo, ainda, não? Nem se imagina o que seria esse sétimo sentido. E aí, se esse ser pegasse os seres humanos para se alimentar dos seres humanos, como é que seria? Fazendo churrasquinho, como é que seria? É só ter isso em mente. Parece loucura, mas de loucura isso não tem nada. Loucura na Matrix. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vou continuar. Eu estava dizendo, então, que o homem, para trabalhar o yin, ele pode ter uma planta, cuidar daquela planta e cuidar de forma eficaz da planta. Ele pode fazer uma horta, por exemplo, e se alimentar da horta. Ele pode, isso é maravilhoso, ter uma horta, se alimentar da própria horta, é alguma coisa, algo, né, um nível bem acima das demais pessoas. Ele pode ter um animal de estimação e cuidar daquele animal. O animal de estimação é mais fácil para o homem fazer. Agora, a planta já é mais difícil. Então, o que eu recomendo para o homem, se ele não tem planta, ter uma planta. Ah, mas eu tenho animal. Tenha a planta. E cuide bem da planta. Senão, é melhor nem ter. Com certeza. Cuidar bem da planta significa, né, dar comida, deixar ela em um lugar bacana, preferencialmente contato com outras plantas, conversar com ela, inclusive, de vez em quando, porque a planta emite som, só que a nossa percepção não capta. Já as mulheres é poder de decisão. As mulheres têm poder de decisão. As mulheres podem trabalhar o yang aumentando o poder de decisão. Mas veja bem, poder de decisão não significa apenas tomar decisões. Não adianta tomar decisões e as decisões não serem cumpridas. É um conjunto. O que observa-se muito é ter-se decisões, porém não cumprir as decisões. Decisões devem ser cumpridas. É melhor tomar uma decisão errada e cumprir do que tomar uma decisão errada e não cumprir. É claro, dependendo da decisão. Se for algo errado mais leve, ainda é melhor. Por quê? Porque se vai trabalhar a energia do cumprimento da decisão. E isso é melhor do que efetivamente cumprir algo errado. Lembra da história do livro? É melhor você pegar um livro, ler ele inteiro, mesmo descobrindo um livro melhor no meio desse livro, é melhor você terminar esse livro, depois ler o outro, para trabalhar a energia do ler um livro todo, que é a grande dificuldade da maioria. E na verdade, quando se acha que tem um livro melhor, é mentira. É porque a pessoa quer parar, a mente está programada para parar de ler o livro na metade. Então, as mulheres, poder de decisão é algo importante. Não deixar que, no caso, o marido, o namorado, seja lá que for um filho, ou que outras pessoas imponham as suas decisões, decidam por ela. Quando a pessoa impede que alguém decida por ela pode ouvir conselhos, mas a decisão é dela. Mas ouve conselhos. Ouvir conselhos é uma das melhores coisas que existem para o crescimento. Ouvir
E pedir, né? O conselho se dá quando alguém te pede. Se ninguém te pediu, você não fala nada. Isso é uma regra, outra regra básica, tá? Você deve falar. Quando alguém te pergunta alguma coisa, se alguém te pede alguma coisa, você pode dar um conselho. Agora, se alguém não te pediu conselho, você não deve dar. Você pode até dar algum indício. Se ela se demonstrar ok, aí você continua. Se não, para. Porque senão você está colocando o quê? Pressão. Você não está soltando. Então, a mulher para trabalhar o yang é isso, tomar decisões e cumpri-las. Não deixar que ninguém interfira, é, seguir à frente. Sabe aquelas situações que... Isso é Matrix, tá? Total. O que eu vou falar agora. Ah, vai no restaurante, homem, mulher, mas aí o homem que tem que falar com o garçom, o homem que tem que pedir a conta, não sei o quê. Isso aí deixa a mulher totalmente fragilizada. É algo que deixa a mulher fragilizada. Infelizmente, a Matrix funciona dessa forma. É bonito, parece que é bonito isso, né? O homem que pedir é cavalheiro. Tudo bem, de vez em quando, né? Mas de vez em quando fazer isso, bacana. Se vai fazer bem para a pessoa, ok. Agora, se a mulher nunca faz isso, né? Ela não, o yang dela é xoxo. Ela tem que ter atitude também. Atitude. Infelizmente, o machismo, ele ofusca a mulher de trabalhar o yang. Infelizmente. Né? Muitos atos que que representariam a mulher trabalhar o yang, o machismo julga e as mulheres aceitam o julgamento, elas mesmas se transformam em machistas. Esse é um caso grave que um ativista quântico não pode permitir isso. Alguma pergunta? Mulheres para trabalhar o yang, ficou claro? Ou ainda não? Tomar decisões, não permitir que outras pessoas decidam por ela, ouvir conselhos, mas não deixar que outros decidam por ela. Ela analisa e ela determina não deixar que ninguém imponha. Sabe quando aquela pessoa coloca uma pressão em você para você fazer algo e você cede? E isso, em hipótese alguma, pode ocorrer. Se a pessoa está colocando pressão, você dá uma cortada nela, na pressão. O que é? Ô, 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 calma aí, tá? Não estou gostando dessa forma que você está atuando. Tá? Você já falou, agora eu decido. Ponto, acabou. Bota uma. Puf. Isso é trabalhar o yang. Eu tenho uma Agora, pergunta, aquela Igor. pessoa que fica. Tem pessoas que absorvem, sabe? Ela é como se elas fosse uma porta aberta e permitissem que a pessoa, aquela que está reclamando, colocasse uma energia negativa. Ela fica só escutando, 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 escutando. Aí as pessoas vão colocando, elas vão descarregando nela. Aí uma hora elas podem até explodir. Né? Ela tem que fechar a porta. Se a pessoa tá no ouvido dela e ela deixa, aí a pessoa vai montar em cima. Tá? Observo. Tem alguns homens assim, mas a maioria dessa figura são mulheres, por isso que eu estou dizendo. Isso aí é, é, é uma mulher que não tem o yang trabalhado. E uma forma de trabalhar o yang é justamente cortando. Vê aquela pessoa com nhenhenhé, né, fica reclamando. Às vezes ela está reclamando de uma outra pessoa para ela, querendo que ela tome atitude com aquela outra pessoa. Fala, olha só, calma aí, você já falou, chega, tá? Chega. Chega nem esse ponto, chega e fala, ó, calma aí, você já falou, chega, tá? Chega, tá? Você já falou, já escutei, ponto. Se eu tiver que falar com ela, eu vou falar. Se eu quiser não falar, eu não falo, ponto, acabou. Parou. Esse assunto acabou. Não quero mais escutar sobre isso, tá? Ponto, tem que botar um basta na situação. Só que a pessoa não, ela fica lá aceitando, aceitando, aceitando. Aí os vampiros chegam também, tá? Pode fazer a pergunta. Quem quer perguntar, pode perguntar. Elis. Pode perguntar, querida. Sobre a mulher que está com um yang bem forte, vamos supor, trabalha até no arquétipo da Mulher Maravilha, tudo, torna-se um super, né? Ela acaba sendo autoritária, ou então ela acaba se tornando uma pessoa de tantas atitudes que
impede que o homem, em sua, não digo obrigação, mas assim, ele acaba se anulando suas coisas, as obrigações, às vezes, que ele deveria, as posições que ele deveria ter como homem, a mulher toma, a mulher vai, a mulher acontece, e o que era para ele fazer, ele vai deixando para a mulher, porque a mulher é cheia de atitude, cheia do yang, e aí ele fica um yin, se torna um yin total. Ah, porque ele é um frouxo, então procura um homem que não seja frouxo. Mas tem, né? Ah, Tem. você vai casar com um frouxo, aí vai estar sujeito a isso. Fazer o quê? É aquela mulher de tanta atitude que impede que o homem tenha alguma. E isso Não, aí é ruim. como eu falei, a mulher tem muita atitude, então ela tinha que estar junto de um homem que tem atitude também. Se ela tem atitude e casa com. Não digo frouxo, eu gosto de usar essa palavra frouxo, mas foi entendido, né? Se ela casa com um homem que não tem atitude, né? Um cara mole, fazer o quê? Aí o problema não é dela, o problema é dele. Sim. E Aí aí? fica cômodo. A vida da mulher, ela tem que tomar todas as atitudes na vida dela que ela acaba não tendo nem necessidade de um homem, porque o homem só vai atrapalhar nas atitudes dela. De Não tão se ela tiver um determinada. homem, não se ela tiver um homem igual a ela. Aí não. Com certeza não. Tem que ter o equilíbrio, eu entendo. Aí tem que usar o bom senso também, entendo. Mas Não, você essa está querendo parte da. justificar, você tá querendo justificar algo injustificável. Uhum, O que você está querendo fazer é isso, né? Tem uhum. tem uma Porque certa. cria um comodismo. É que às vezes tem coisa assim, Igor, você não discorda da sua opinião. A única coisa que eu penso é que, assim, eu posso estar com machismo, me corrija, por favor, estou aqui para aprender. Claro, estou aprendendo muito, inclusive, gratidão, né, pela mentoria em todos os sentidos. Mas assim, às vezes nesse aspecto, é, a mulher ela acaba tomando muita frente. E aí o homem ele é dengoso, vai. Ele é dengoso, ele gosta de falar, tá tudo bem aqui, ela vai lá e faz, ela vai lá e acontece. Quando vê, a mulher tá vivendo sozinha, sabe? Então é difícil essa parte para. Repito, você não está querendo aceitar o que eu estou dizendo, mas vou repetir. Isso se ela estiver casada com um cara, Frouxo. frouxo, pronto, da grosso modo, ponto. Aí, Sim. fazer o quê? Tem que escolher melhor aí com quem ela vai estar. Mas ainda é preferível que ela seja. Vamos lá. Tô casada com um frouxo mesmo e ponto. Ainda é preferível que ela continue do jeito que é, do que ela ceda pro homem poder crescer. Na minha opinião, tá? Na minha opinião. Sim. Aí cada caso é um caso. Aí vocês. Parece que você algo egoísta. Não, pô. A pessoa aqui, olha só, o que tem que ser entendido? Aqui é uma encarnação. Existe uma encarnação, tá? Aqui é uma encarnação, tá? A pessoa, ela tem que evoluir o máximo possível nesta encarnação. O máximo possível nessa encarnação. Em cada encarnação deve se evoluir o máximo possível. E a pessoa não vai deixar, ela não pode deixar de evoluir, né? Porque a mulher não vai deixar de evoluir porque o cara que ela está casado, né, né, vamos lá, desculpa o termo pejorativo, um frouxo. Ela vai ser menos, ela vai evoluir, vai ter atitudes que vai fazer ela evoluir menos para que o homem também evolua. Parece que é algo positivo, não parece? Nossa, tô sendo parceira do meu marido, não sei o quê. Não, não tem nada disso. Né? Ela tá deixando de evoluir, né? Porque o cara, ela tem que, se ela quer mesmo ajudá-lo, ela tem que fazer com que ele evolua igual a ela. E não ela diminuir para ele subir. Não, isso não existe. Isso não isso não é. Ela não está se ajudando, ela não está evoluindo dessa forma. Ela está, inclusive, prejudicando o cara, na minha opinião.
Ah, Porque cada caso é um caso. A gente está sim. falando aqui de uma forma geral, mas trazendo para o caso concreto, tá? Você vai ver que, por exemplo, você pode estar trazendo essa situação exata agora, justamente para justificar falta de atitudes suas, por exemplo, tá? Não estou dizendo que é o caso, tá? Então, quando se fala dessa forma assim genérica, sem especificar, né, a autossabotagem domina a pessoa. A autossabotagem total. Essa explicação dessa forma que você está dando, a autossabotagem brinca. Uhum. Compreende? Ah, Né? daí Agora, onde entra na parte de experimentar, então, o yang do homem, né? Num novo relacionamento, por exemplo, oi? é provar se ele realmente tem atitudes e posição e intercalar. Também não deixar A todas as tendência atitudes. é que as pessoas elas atraiam semelhantes, Uhum, né? E quando não se atrai semelhantes, dificilmente vai ter uma vida feliz. Dificilmente vai ter uma vida uhum, feliz quando não se atrai semelhantes, né? Existe essa questão de um lado toma atitude, e o outro não. A felicidade ali pode até ter, mas é algo bem morno, né? A real felicidade não existe. Aí vai me dizer, não, mas para atrair semelhantes é algo difícil, etc. Não é, porque é um campo eletromagnético. As pessoas, todo mundo são. A atração é algo automático o tempo inteiro. O tempo inteiro está se atraindo semelhante, né? Só que a pessoa, apesar de atração, né, o comportamento interno, né, a psicologia da pessoa, ela pode ter atos que ela também atrai e ela afasta. Mas eu acho que isso não é motivo para aceitar qualquer tralha. Desculpa a palavra tralha, eu não gosto de usar esses termos assim, referente a pessoas que. O fato de uma pessoa não estar né, não ter uma evolução em algum ponto, não justifica chamá-la, né, de uma forma negativa. Eu não gosto disso, mas às vezes eu uso só para ficar bem entendido, tá? Mas eu me sinto um pouco mal. Então, isso não justifica aceitar uma pessoa menos evoluída. Pronto. Fica mais agradável. Foi entendido? entendido. Gratidão. Né? Agora, o que a maioria, o que eu vejo aí, da pessoa, não, mas eu não atraio ninguém. Claro que não vai atrair ninguém, não tem atitudes, não coloca em posições em que se pode atrair alguém, como é que ela vai querer que atraia? É impossível também. Alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Deixa eu ler o chat aqui. Ah, Igor, live ótima. Pena que acabou, hein? Quinta-feira tem mais. Caiu um monte de ficha aqui. Ai, posso contar um acontecimento? Um minuto só, querida. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Carla. Igor, e quando comes as verduras, que são seres vivos, devemos pensar como a carne? Sim, mas olha só, pensar como a carne não significa que não possa se alimentar. Se está cuidando da planta, da verdura, cuidando com carinho, etc., se alimentar dela pode ser um propósito da própria verdura, servir de alimento para a pessoa, um propósito da planta. E aí, quando isso acontece, ela ela fica até feliz da pessoa estar se alimentando dela, porque ela vai o quê? Evoluir bem na próxima encarnação. Agora, se alimentar de uma verdura que deram um agrotóxico para ela, por exemplo, aí esquece. Aí é idêntico à carne. Muito, muito boa essa sua pergunta, justamente para eu falar sobre isso, né? A pessoa que come verdura que não é orgânica funciona da mesma forma que a carne. É, nossa, Igor, mas é radical, tá? É radical, mas é a verdade. Então, a pessoa, não come carne, beleza. Eu só como verdura. Verdura orgânica, que
Não adianta comer somente verduras que ficaram dando veneno para ela crescer. É a mesma coisa, dar veneno para a planta causa. Imagina, dar veneno para um ser vivo. O que causa esse ser vivo? Sofrimento. Você dá agrotóxico para uma verdura, você está dando verdura, está dando veneno para o ser vivo. Se alimentar disso é corroborar com isso também. Mas é claro que tem que ser, as coisas têm que ser, um radical, pode ser um radicalismo, é um radicalismo mas que é necessário. É claro que tem que ser paulatinamente, eu não vou ser radical de um dia para o outro. Eu, de vez em quando, ainda como carne, de vez em quando. Esse de vez em quando comer carne eu sei que é errado, mas de vez em quando eu como, tá? Acontece. Mas eu sei que é errado, ponto, é errado. Me faz mal, ponto. O ideal é radicalismo total, mas as coisas. A pessoa também não tem que ficar se punindo, ela tem que estar evoluindo, crescendo, uma crescente. Isso é o mais importante. Estar numa crescente, né? Ou seja, deixando de comer carne, de repente passando a comer só frango, depois para de comer frango, come só peixe, e por aí vai. Durante um tempo, um período. Essa evolução, estar dentro dessa evolução é o mais importante. Beleza? Alguém fez alguma pergunta aqui no chat? Aí faz agora no áudio. Eu prefiro que faça aqui no áudio. Se tem alguma pergunta, pode fazer aqui. Aproveita e trabalha aí essa parte da timidez. Se não tem, eu vou encerrar a live. Não? Então vou encerrar a live. Agradeço a presença de todos. Na quinta-feira teremos mais. E na quinta-feira faremos novamente a prática voltar na origem do problema. Aquela dar o comando, identificar um trauma e ressignificar. Na quinta-feira faremos também. É isso, forte abraço e avante! Vou contar um detalhe. Eu sempre estou para contar nas lives, sempre esqueço, lembrei agora. Pena que 2 pessoas saíram. O seguinte, é só um caso real que é sempre bom estar contando. Tem um amigo meu que ele é um cara que vai contra os preconceitos. Ele é um cara, sabe, esse cara que tem essa ideologia de todo mundo é igual, etc. Tal. E aí ele brincando, veja bem, ele brincando, né? Quando ele se encontrava com um outro amigo meu, ele fazia assim, aquela posição e falava assim, Hi, Hitler! Sabe? Aqui, aquela posição que o Hitler fazia. Mas ele fazia sempre que eles se encontravam. Num belo dia, eu tomei um susto. Ele estava vendo uma negra na televisão, e aí ele falou assim, porque, essa crioula, eu nunca vi ele fazer isso. Essa crioula não sei o quê. Aí ele mesmo, né, meio que deu uma espantada. Aí eu falei com ele, olha, por que você fez isso? De tanto você fazer essa posição, isso aqui é uma posição, é um arquétipo. De tanto você fazer isso, você entrou nesta energia. Para de fazer isso. Para. É um exemplo de se entrar no arquétipo. As linguagens corporais. Maravilha? Forte abraço e avante!